Olá e bem-vindos ao Med Talks, a sua pílula diária de informações de saúde e bem-estar. Todos os dias às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para auxiliar e incentivar a busca por uma vida mais saudável através da informação. E hoje, vamos explorar o que realmente significa se valorizar. Sabe, muitas pessoas acreditam que têm um alto valor, mas lá no fundo sentem que existe uma distância entre o que se pensa e como se age no dia a dia. Então, o que é se valorizar de verdade, na prática? É isso que a gente vai desconstruir hoje. O poder da autovalorização, transformando essa crença interna em ação concreta. E para a gente entender isso a fundo, nosso papo vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, vamos ver a diferença entre só pensar que tem valor e agir de acordo com ele. Depois, vamos falar sobre como definir os nossos próprios limites, os nossos contornos. Em seguida, a gente mergulha na relação entre liberdade e responsabilidade. Aí, vamos entender como parar de dar justificativas e, por fim, descobrir qual é o verdadeiro poder que vem da autovalorização. Então vamos começar pelo começo, né? O primeiríssimo passo para a gente se valorizar de verdade é admitir que muitas vezes existe um abismo, uma lacuna mesmo, entre o valor que a gente acha que tem e as nossas ações do dia a dia. Parece uma pergunta simples, mas não é. A grande maioria das pessoas vai dizer, claro que eu me valorizo. Mas a questão é, será que essa certeza aparece mesmo, o tempo todo, nas pequenas escolhas, nos comportamentos diários? É exatamente aí que a conversa fica mais séria e mais profunda. E olha, aqui está o pulo do gato. É essencial entender essa diferença entre o que se pensa sobre si e como se age consigo. Uma coisa é se achar de alto valor, é uma crença interna. Outra, bem diferente, é agir de um jeito que demonstra esse valor. A autovalorização de verdade, ela mora na ação, não fica só na cabeça, no pensamento. Tá legal, mas como é que a gente sai do pensamento e vai para a ação, então? O caminho começa por definir os próprios limites. A gente pode chamar isso de contornos. E a gente faz isso usando o que a vida já nos ensinou, as nossas experiências, como um mapa. É importante entender que esses contornos não são muros para se isolar do mundo. Pense neles mais como um mapa de autopreservação. Eles nascem justamente do que a gente já viveu, sabe? Especialmente das dores, das decepções. São aquelas lições que a vida dá e que mostram com todas as letras o que não queremos mais pra gente. É um processo que vem de dentro para fora. Ao invés de ficar se lamentando pelas frustrações do passado, a gente pode olhar para elas como dados, sabe? Informações valiosas. Quando a gente analisa o que não funcionou, a gente entende o que não nos serve mais. E é daí que vem a força para não cair nos mesmos erros, para não repetir os mesmos padrões. Ok, uma vez que esses contornos estão mais claros, algo muito interessante acontece. Surge uma nova forma de enxergar a liberdade. Uma liberdade que, olha só, anda de mãos dadas com a responsabilidade pessoal. E pode acreditar, essa é uma virada de chave gigantesca. Essa frase diz tudo, né? Liberdade de verdade não é sair por aí fazendo o que der na telha sem regra nenhuma. É, na verdade, a capacidade de se autogerenciar, de fazer escolhas conscientes que nos protegem e nos levam para frente. Pensa só na analogia do pássaro. Um pássaro na gaiola, ele tá seguro, né? A comida chega, não tem predador, mas ele tá limitado, não tem responsabilidade nenhuma. Agora, o pássaro livre, esse precisa de foco, de planejamento, de disciplina, para achar comida, para se abrigar, para sobreviver. É justamente quando ele está livre que ele mais precisa ser responsável. A nossa sociedade fala muito em liberdade, exalta a liberdade o tempo todo, mas fala muito pouco sobre responsabilidade. E essa falta de compromisso, primeiro com a gente mesmo, os nossos próprios limites, isso acaba criando um vazio por dentro. E é justamente esse vazio que, tantas vezes, faz as pessoas aceitarem muito menos do que elas realmente merecem. E quando alguém finalmente entende essa responsabilidade que vem junto com a liberdade, uma coisa quase mágica acontece. A pessoa para de tentar se justificar, de tentar convencer os outros do seu valor. Ela simplesmente é. Esses comportamentos que a gente vê na tela, eles nascem de uma necessidade de validação que vem de fora. É um sinal bem claro de que o valor interno ainda não foi 100% abraçado, sabe? É aquele esforço para fazer o outro enxergar uma coisa que talvez a própria pessoa ainda não consiga ver direito em si mesma. A conclusão aqui é bem direta, não tem muito o que florear. Se alguém está gastando energia tentando convencer o outro do seu valor,
Isso é, ironicamente, um sinal de que essa pessoa está dando prioridade para quem não a valoriza. É um ciclo vicioso que se alimenta da falta de amor próprio. E aí a gente chega no resultado de tudo isso. Quando uma pessoa finalmente consegue colocar o seu valor nas suas ações de forma consistente, a transformação é nítida e ela impacta tudo, todas as áreas da vida. O pilar que sustenta a autovalorização é a autossuficiência emocional. E calma, isso não quer dizer solidão, tá? Quer dizer que as outras pessoas na vida se tornam escolhas, escolhas conscientes e não muletas para preencher um vazio. A melhor companhia passa a ser a própria. E o efeito disso tudo é quase magnético. Autovalorização não é uma placa que se pendura no pescoço, é uma energia que se emana. Ela aparece na disciplina com a saúde, no foco no trabalho e em um magnetismo natural que começa a atrair pessoas e oportunidades que estão na mesma sintonia. Então, para resumir, se valorizar não é um ponto de chegada, sabe? É um processo, um alinhamento constante entre as nossas ações e o nosso valor interno. E tudo começa com aquela decisão, a de usar o passado como aprendizado e de assumir a responsabilidade pela nossa liberdade. Por isso, a reflexão final é essa. Qual pode ser o primeiro pequeno passo para colocar isso em prática ainda hoje? A gente fica por aqui no Med Talks de hoje. Muito obrigada pela companhia. Para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar, convidamos todo mundo a acessar nosso blog em med.com.br. E lembre-se, a gente também está no Spotify. É só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com Spas, nossa plataforma de benefícios. Um ótimo dia e até a próxima.